Vamos abri-la em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. O tema da mensagem é: tens nome de que vives e estás morto. Que coisa, hein? Tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Rodrigo, baixa só um pouquinho. Baixou aqui o retorno? Um pouquinho. Só um pouquinho, para não ficar muito eco. Todos acharam, irmãos? Todos encontraram? Então vou ler. O texto diz assim, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Preste muita atenção a esta mensagem que Deus mandou na época de João para a igreja de Sardes, porque essa mensagem é uma mensagem que serve para a melhoria da igreja de Jesus em toda a face da terra, especialmente para a nossa, que é uma igreja que tem o pleno conhecimento de Deus. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor Deus do universo. Senhor Jesus Cristo, como é bom nós estarmos aqui reunidos nessa noite. É um privilégio estar no teu santo templo. É um privilégio saber que em cada culto o Senhor tem coisas maravilhosas para nossas vidas. Cada culto é um momento de nós recebermos algo bom de Deus. E o Senhor tem nos dado esse privilégio. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Já louvamos o teu nome, já te adoramos, já te bendizemos. E agora queremos ouvir a voz do teu Espírito a nos ensinar a tua palavra, a nos exortar, a nos corrigir. Queremos que o teu Espírito fale ao nosso espírito nessa noite, porque é Ele que nos dirige, é Ele que nos ensina, é Ele que nos guia pelos santos e retos caminhos do Senhor. Usa-me, meu Deus, como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração que eu tanto preciso, a unção, o discernimento, a sabedoria, para que eu possa anunciar a tua palavra, mas anunciar a tua palavra como ela saiu dos teus lábios, pura, sem misturas, sem doutrinas de homens, sem misticismo, sem engano, sem hipocrisia, mas a palavra como alimento da alma, como alimento sólido para o espírito, a palavra que nos capacita a vencer todas as lutas da vida, a enfrentar e transpor todos os obstáculos que são postos ao longo da nossa caminhada. Fala-nos nessa noite, meu Deus. Fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala às tuas ovelhas, aos teus escolhidos, aos teus pequeninos. Eu te peço, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esta igreja de Sardes era uma igreja que estava estabelecida numa cidade onde o povo tinha um comportamento extremamente corrupto. A idolatria reinava em Sardes, eles adoravam os deuses gregos. Era uma cidade muito rica, era uma cidade onde o comércio era muito intenso, era muito próspero. Então, a igreja de Sardes estava implantada numa cidade extremamente idólatra
extremamente corrupta. Não é mera coincidência o que acontece com a maioria das igrejas de Jesus hoje. Qual é a cidade hoje que não é tremendamente idólatra e tremendamente corrupta? Todas. Todas as cidades. Mas eu quero que você veja que essa igreja foi a que recebeu da parte de Deus a maior repreensão de todas as outras igrejas. Veja que aqui logo no início, o Senhor disse ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Eu já disse aqui em outras oportunidades que o anjo da igreja é o homem que Deus escolheu para ser o líder de um ministério, para ser o guia, para ser o condutor. É o homem que tem a responsabilidade de dirigir o povo de Deus, o homem que Deus comissionou para cuidar, para zelar, para ensinar, para guiar, para proteger o seu povo, para proclamar a sua palavra. Esse é o anjo da igreja. Nós também precisamos compreender o que significa igreja. Pouca gente compreende. Esta palavra igreja, do original, é eclésia, e é uma palavra que tem sido muito mal interpretada nos dias de hoje. A igreja hoje, ela tem sido muito mal vista pela sociedade, ela é vista de uma forma muito pejorativa, porque a igreja não tem cumprido o papel para o qual Deus a constituiu. A igreja foi constituída por Deus com uma missão. E se a igreja não cumpre essa missão, ela não é respeitada, ela é execrada pela sociedade. Por exemplo, segura um pouco aqui Apocalipse e veja um pouco atrás em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 10. Todos acharam? Então veja o que diz aqui. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Está aqui a função da igreja. A igreja existe para isso aqui, ó, para proclamar a multiforme sabedoria de Deus. O nosso ministério da Igreja Cristã Vida tem feito isso aqui. Por isso que você pode ter a certeza absoluta que você está realmente congregando numa igreja cristã. Você pode ter a certeza absoluta por isso aqui. A função da igreja é proclamar a multiforme sabedoria de Deus, a eleição, a predestinação, a segurança eterna da salvação, né? Os desígnios predestinados de Deus, e etc, etc, etc. Bom, volte lá em Apocalipse 3:1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Interessante, né? Não é que Deus tenha 7 Espíritos. Eu já ouvi pastor pregando que Deus tem 7 Espíritos. Não. 7, dentro da numerologia bíblica, significa a perfeição divina, é o número da perfeição de Deus. Então como é que a gente entende isso aqui? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Como é que a gente entende isso aqui? Simples. É só manejar bem a palavra. Abra em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 11. Versículo 1 e 2. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Pronto? Dá para acompanhar já todo mundo? Então vamos lá. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha só, ele está mostrando como é que o Espírito Santo se manifesta. Primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, de entendimento. Quarto, Espírito de conselho. Quinto, Espírito de fortaleza. Sexto,
espírito de conhecimento. Sétimo, espírito de temor. Então, são os atributos do Espírito Santo. Quando a Bíblia Sagrada fala os 7 Espíritos de Deus, ela está se referindo aos 7 atributos, às 7 manifestações do Espírito de Deus sobre a igreja, sobre o povo dele. É isso que ele está dizendo aqui. Mas volte lá. Apocalipse 3. Mas ele disse também, e as 7 estrelas. Nós já vimos numa pregação que eu fiz na última quinzena aqui, que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, quando diz que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, o que João está dizendo? O que Deus está querendo falar para a igreja? Ele está dizendo que Jesus tem o controle absoluto sobre o ministério que pastoreia a sua igreja, em toda a face da terra. A igreja não é um organismo que está entregue aí ao Deus dará, e cada um faz o que quer, e cada um toma a sua decisão. Não, Deus está no controle absoluto do ministério que pastoreia a sua igreja em toda a face da terra. Diga graças a Deus por isso. Paulo tinha tanta consciência disso, que na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você vê como o apóstolo tinha consciência de que ele não era nada? Esse eu não sou nada, eu apenas planto, outro vem e rega, mas o crescimento vem de Deus. Quer dizer, ele está dizendo, o controle absoluto da igreja está nas mãos de Deus, não está na mão de um pastor, não está na mão dos diáconos, dos ministros, dos membros da igreja, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Mais adiante, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz, falando de Jesus, ele diz assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja é um corpo, composto de muitos membros, como o nosso corpo. Você sempre lembra que Paulo faz uma analogia do corpo humano com a igreja? Então a igreja é um corpo de muitos membros, cada um com a função, mas todos absolutamente necessários, a todos absolutamente importantes. Então, Jesus é o cabeça desse corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Se alguém tem primazia na igreja, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Não é o irmão mais antigo, não é o irmão que dá um dízimo maior, não é o irmão que tem condições financeiras, que ajuda mais do que todo mundo. Não, é Deus. A primazia de Deus. Tudo acontece por obra e graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Volte lá em Apocalipse 3, versículo 1. Depois de dizer que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Olha, irmãos, nós nunca podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus onisciente. Deus tem o conhecimento total e perfeito de tudo que diz respeito à igreja, de tudo que diz respeito ao pastor, de tudo que diz respeito à nossa vida individualmente. Deus conhece até as nossas entranhas. E glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Olha, Deus conhece tudo a respeito do teu passado. Ele conhece tudo a respeito do teu hoje. Ele conhece tudo a respeito do teu amanhã, a respeito do teu futuro. Não é o Pai de Santo que conhece. Não são os profetas mentirosos que conhecem. Não são as cartomantes. É Deus que conhece. Ele conhece o teu ontem, o teu hoje, o teu amanhã e ponto final. Amém? Davi, quando escreveu, o salmista, quando escreveu no Salmo 139,
Abra aí. Salmo 139, versículo 1 em diante. Que coisa linda, que conhecimento de Deus, que consciência dessa onisciência de Deus Davi tinha, né? Ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Olha só, eu não tenho como penetrar no teu pensamento. O teu marido não tem como penetrar no teu pensamento, a tua esposa não tem como penetrar no teu pensamento, o irmão que está aí do teu lado, ele não tem como saber o que você está pensando agora, mas Deus tem. De longe penetra os meus pensamentos. No versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Aleluia. Olha, isso é para gerar um temor muito grande, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que Deus é um Deus distante, que se ela pensar bobagem, Deus não lê o pensamento, se ela falar alguma coisa baixinho com o outro, Deus não toma conhecimento. Nada fica oculto a Deus. Deus conhece tudo. Tudo. Você pode estar num país lá na África, onde ninguém conhece você, você sozinho. E você aqui, eu estou numa boa, não tenho pastor por perto, não tem nenhum irmão para estar bisbilhotando minha vida, para estar olhando se eu estou fazendo alguma coisa errada. Aqui eu posso fazer que não tem problema nenhum. Tem? Deus está vendo. Nada fica em oculto aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, vamos voltar lá. Vamos ficar nesse vai e volta, tá? Tens nome de que vives e estás morto. Isso aqui é muito importante. Porque a igreja de Sardes, irmãos, era uma igreja que tinha uma falsa reputação espiritual. Uma igreja que tinha muitas obras, muito ativismo, as pessoas faziam isso, as pessoas faziam aquilo. Uma igreja que tinha seminário, tinha palestra, tinha evangelismo. Uma igreja que fazia muitas conferências. Eles tinham tudo. Em termos de atividade, irmão Geraldo. Mas o problema é que essa igreja aqui se deixou envolver pelo sistema que dominava os habitantes de Sardes. Ou seja, na realidade, eles viviam apenas de aparência, uma espiritualidade, uma santidade de aparência. Eles não tinham força espiritual. Eles pareciam uma igreja que estava viva, mas no que diz respeito às coisas de Deus, estava completamente morta. E aí, você vê que é possível uma pessoa viver de aparência espiritual, mas o seu interior está completamente morto. É possível uma pessoa conhecer toda a doutrina da graça de Deus, é possível uma pessoa ter feito seminário, é possível uma pessoa dizer: eu congrego na igreja há 20 mil anos, eu conheço tudo da Bíblia, eu conheço tudo da graça, eu creio na predestinação. É possível. E ao mesmo tempo, espiritualmente, ela está uma pessoa morta. Aparentemente, parece que está tudo bem, mas interiormente está morto. Por isso que às vezes uma pessoa cai, do dia para a noite desaba, e você diz assim: como é que pode? Você toma um choque, fulano caiu, fulano se afastou da igreja, fulano está em pecado, mas ele parecia estar tão bem. Entendeu? Parecia estar bem, mas você não conhece o interior da pessoa. Apenas parecia, apenas o exterior. Então esta igreja aqui tinha uma aparência de estar espiritualmente bem, mas por dentro estava morta. Às vezes, uma igreja tem um belo templo, uma bela catedral, tem um pastor eloquente, que fala bem, que articula bem as palavras, que tem muita cultura, que fala vários idiomas,
que fez faculdade teológica, que tem vários diplomas, tem programa na rádio, tem programa na televisão, é um carisma danado. Quem vê por fora, diz, puxa, o cara é bom mesmo, o cara é espiritual. Aparência de ser um homem espiritual. Mas às vezes é só aparência, por dentro está morto. Por isso que Jesus disse, tem nomes de que vives, estás morto. Por exemplo, quem não conhece a palavra de Deus e olha para a pompa da Igreja Católica Romana, não tem uma aparência de que está viva, de que é de Deus, de que o Espírito Santo age ali, de que Deus se manifesta naquele movimento. Você vê aqueles homens com aquelas roupas estranhas, aquela pompa. Vocês viram agora na eleição do novo Papa? Não tem uma aparência de que vive, mas por dentro está morto. É isso que ele está dizendo aqui. Às vezes a pessoa mostra uma aparência de estar espiritualmente bem, mas tem pecados ocultos. Olha, você pode ocultar os teus pecados de todo mundo. Você pode ocultar os teus pecados dos irmãos da igreja, do pastor da igreja, da tua mulher, do teu marido, dos teus filhos, dos teus vizinhos, do teu chefe, dos teus amigos, dos teus colegas de trabalho, mas você não tem como ocultar os teus pecados de Deus. É impossível. Isso aqui é verdadeiramente trágico, porque quando a pessoa pensa que pode ocultar os pecados de Deus, ela procura apresentar aos outros uma aparência de que está bem. Mas ela vai aos poucos morrendo lentamente por dentro. Sabe? Você não está vendo. Ela faz todo o esforço para mostrar que está bem. Ô irmão, graças a Deus, glória a Deus, na hora do louvor, aleluia. Ai Jesus, tu és maravilhoso. Você olha assim, puxa vida, aí daqui a um dia, dois, a pessoa... Brrr, olha, fulano se despedaçou, fulano se acabou, fulano perdeu a fé, caiu no pecado. Como é que pode? Mas ele parecia estar tão bem. Ele procurava mostrar para os outros que parecia estar bem. Mas por dentro estava morrendo pouco a pouco. Isso é trágico, irmão. Davi passou por essa experiência. Abra do Salmo 32. Como eu já vi gente passar por isso. Como eu tenho muitos anos de experiência de ministério pastoral, dificilmente alguém me engana. Porque Deus implantou na minha cabeça, na minha mente, um radar, que eu olho assim, eu sei se o cara está fingindo ou se é verdadeiro. Eu consigo ver. Quem convive mais junto comigo aqui sabe. Às vezes eu digo, olha só, fulano está mal, muito mal. Mas outras pessoas que olham não conseguem enxergar isso. Mas Deus me deu essa capacidade de enxergar. Eu estou vendo que o cara está mal. Ele está se esforçando para mostrar que está bem. Mas por dentro ele está morrendo lentamente. Olha o que aconteceu com Davi. Salmo 32, versículo 3 em diante. Ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Quer dizer, o que ele vinha fazendo? Ocultando o pecado. Então ele tinha uma aparência de que estava tudo bem, mas por dentro estava tudo mal, terrivelmente mal. Ele diz, eu gemia todos os dias. Eu sentia o peso da mão de Deus, a disciplina de Deus era forte. Ele disse, as minhas forças se tornaram em sequidão de estio, como uma seca, onde toda a vegetação perde o vigor. Ele disse, por dentro eu sentia isso. Por favor, irmãos, não viva de aparência. Se você se sente mal espiritualmente, procura dar a volta por cima, procura consertar o que está errado, confessa para Deus onde é que você está errando, onde é que você está pecando, porque se você viver de aparência, é como a pessoa que tem um câncer e não quer admitir que tem um câncer. Ela não procura médico, não procura um tratamento, e ela vai, não, eu estou bem, mas daqui a pouco não aguenta. Daqui a pouco desmonta tudo, acabou a vida.
Não viva de aparência. Não procure demonstrar uma coisa que você não é. Não procure demonstrar que está bem quando você está mal. Porque você estará enganando a você mesmo. A Deus você não vai enganar nunca. Volta lá em Apocalipse 3. É o tal do auto-engano, né? Nada pior do que o auto-engano. A pessoa sente que está mal, mas ela não dá o braço a torcer. Não, estou bem, estou tranquilo. Rapaz, você não está com problema. Não, mas o teu comportamento não condiz com esse bem espiritual. Não, mas eu estou, pode ficar tranquilo que eu estou bem. Aí chega lá na frente, diz, você não disse que estava bem? Quantos eu já vi assim? Quantas quedas brutais eu já assisti de gente que não dava o braço a torcer. Não, estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Vivendo de aparência até que, pimba, caiu. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. O Senhor Jesus continua e diz, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, um povo que não foi vigilante, uma igreja que não teve um pastor vigilante. E aí, o povo começou a viver uma vida espiritual de aparência. Por isso eu sou tão vigilante aqui na igreja. Por isso eu tenho tanto cuidado, eu olho, eu observo, eu exorto, Deus me inquieta, eu falo. Às vezes as pessoas não gostam, às vezes as pessoas se sentem ofendidas, mas eu não, ai de mim se não fizer isso. Então aqui, ó, aparentemente estavam bem, mas na realidade o que é que Deus está dizendo? Interiormente vocês estão mortos. Mortos. E o interessante é que nem o pastor percebeu que eles estavam mortos. Nem o pastor percebeu. Por isso, irmãos, que Paulo tinha um zelo tremendo pela igreja. Paulo dizia, eu zelo por vós com zelo de Deus. Por que ele tinha esse zelo? Para não acontecer isso aqui. Para não acontecer isso aqui. Veja o que ele diz a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Apocalipse, capítulo 3. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Olha o que ele diz. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Que coisa triste, né? Tendo forma de estar convertido, tendo forma de estar cortado pela graça, mas não apresentando nenhum fruto do novo nascimento. Não apresentando nenhuma aparência de que está verdadeiramente cortado pela graça. Foge também deste. Está vendo? Irmãos, a pessoa que conhece tudo da graça de Deus, mas não é uma pessoa perdoadora, não é uma pessoa que tem domínio próprio, não é uma pessoa misericordiosa, não é uma pessoa fiel a Deus nos dízimos, não é uma pessoa generosa nas ofertas, não é uma pessoa que frequenta todos os cultos, que leva a sério o mandamento de não deixar de congregar, não é uma pessoa que guarda o dia de descanso, é uma pessoa que conhece tudo da graça, mas dentro da igreja mente, faz fofoca, fala da vida de um, fala da vida de outro, cria divisões, joga irmão contra irmão, joga irmão contra o pastor, procura jogar o pastor contra outros irmãos. Deus está dizendo, foge também destes. Foge! Foge! Conhece tudo, tem aparência de que vive, mas está morto. Terrível isso aqui, não é? Terrível. Aqui, olha, no versículo em Apocalipse, volta lá. Apocalipse capítulo 3. Versículo 3.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quer dizer, irmãos, vamos ser sinceros. A igreja que prega o Evangelho da Graça de Deus só pode ser uma igreja constituída por pessoas nascidas de Deus. Não pode ser gente assim, ó, que tem nome de que vive, mas que não apresenta frutos, não tem santidade, não tem caráter cristão. Está morta. Por isso Deus diz, ser vigilante. Às vezes a pessoa não fica vigilante, aí começa a ceder, chega terça-feira à noite, não, hoje eu não vou não, porque hoje eu estou cansado. Não, hoje eu não vou à igreja não, porque tem o aniversário de um amigo meu. Chega a quinta, rapaz, essa semana está sendo tão pesada, eu não vou também na igreja não. Chega domingo, eu vou só à noite. Trabalhei muito a semana toda, Deus está vendo que eu estou cansado, eu vou dormir até meio-dia, mas à noite eu vou estar lá no culto. É assim que uma pessoa começa a ter nome de quem vive, mas está morta. É assim que começa. É exatamente assim. Começa cedendo, aos pouquinhos, sabe? Quando ela menos espera, está no fundo do poço. Consolida o resto que estava para morrer. No versículo 2. Consolida. O que é que significa consolidar? Fortalecer. Jesus estava dizendo, olha, há um grupo de pessoas infiéis dentro da igreja, que aparentemente parece estar tudo bem com elas, mas elas estão mortas. Mas há um resto que ainda não morreu. Ainda há um grupo de pessoas que não morreram, estavam para morrer, estavam prestes a cair no sono espiritual. Fortalece essa gente aí, para que eles não morram junto com aqueles outros lá. Que coisa impressionante isso aqui, hein? Que coisa impressionante isso aqui. Você lembra? Deixa eu mostrar aqui. Paulo, quando escreveu Efésios, capítulo 5, ele falou desse sono espiritual que é terrível, que pode destruir a vida de muita gente. Efésios capítulo 5, versículo 14. Olha o que ele diz à igreja de Éfeso. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha, esse despertamento foi o que Deus fez na minha vida, quando Ele me revelou esse Evangelho da Graça de Deus, há quase 20 anos atrás. Eu estava dormindo, eu estava num estado de morte espiritual terrível. Só faltava fechar o caixão e sepultar, porque espiritualmente eu estava morto. A cabeça cheia de falsos ensinamentos, cheio de mentiras, de vãs filosofias, sabe? Quer dizer, naquela época, sem saber, eu acabei bebendo o cálice dos demônios. Não sabia, não tinha conhecimento, estava morto. Mas graças a Deus que o Senhor me despertou. Olha, meu irmão, Deus despertou a minha alma. Deus, há 20 anos atrás, iluminou os meus olhos. Ele me fez compreender qual era a minha herança. Ele me fez enxergar a sua verdade. Eu despertei para uma vida nova. Eu louvo a Deus às 24 horas do dia, porque Deus fez isso na minha vida em nome de Jesus Cristo. Por isso que eu digo, eu sou um abençoado, eu sou um iluminado, eu sou um predestinado. Nós somos pessoas abençoadas, nós somos predestinados, nós somos pessoas iluminadas por Deus. Diga glória a Deus. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Quer dizer, os poucos que ainda permaneciam fiéis, ainda estavam envolvidos com obras que Deus disse não são íntegras. Vivendo um estilo de vida que não estava de acordo com os critérios de Deus, vivendo misturado com as obras da lei. A igreja de Jesus
tem que praticar boas obras. Mas essa igreja de Sardes estava praticando obras que não eram íntegras. Olha aqui. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, olha o que diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. Você acha que uma pessoa que faz fofoca está praticando boas obras ou mais obras? Hã? Uma pessoa que mente, boas obras ou mais obras? Uma pessoa que no dia que a igreja congrega, ao invés de estar na igreja, está em casa, está na rua, está passeando, está onde quer que esteja, está praticando boas obras ou está praticando mais obras? A igreja não foi criada para isso. Nós fomos feitos, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Boas obras. Manifestar ao mundo o caráter de Deus. É o que a igreja menos tem feito hoje. Por isso que o mundo, a sociedade lá fora, escarnece da igreja, zomba da igreja, faz chacota da igreja, porque o que eles têm visto não é a igreja. Por isso você tem que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado, porque nós somos a igreja. Os teus vizinhos podem ser incrédulos, mas não são cegos. Eles têm olhos que veem as tuas atitudes, tua maneira de falar, tua maneira de agir. Os teus colegas de trabalho pode ser tudo macumbeiro, mas enxergam. Enxergam e muito bem. Enxergam muito bem. Amém? Aqui no capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse. Lembra-te do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Lembra-te de como tem recebido a mensagem da graça, como você tem recebido esse evangelho, guarda-o e arrepende-te. Quer dizer, passa a viver uma vida de boas obras. Passa a viver uma vida por fé na palavra. É isso que Deus está falando aqui. Lembrar do evangelho, crer na predestinação, crer na eleição, crer na soberania de Deus, crer na segurança eterna da salvação, não querer nem de longe flertar com o falso evangelho. Arrepende-te se você um dia fez isso. Fazem 20 anos, irmãos, que eu me arrependi das obras que não eram íntegras aos olhos de Deus. Fazem 20 anos. Olha, e quanto mais eu ia entendendo a palavra da graça, mais eu ia enxergando os meus erros. E mais eu ia me consertando. E eu não tinha um pastor para estar me orientando, não. Era eu mesmo. Eu dizia, poxa, pera lá. Isso aqui que Deus está falando não está batendo com o que eu sou. Está errado. Eu tenho que mudar. E eu mudava. Como eu era arrogante, como eu era prepotente, como eu era violento, como eu era negligente com as coisas de Deus. Eu digo, opa, não posso mais ser assim, não posso mais ser dessa maneira. E eu fui mudando paulatinamente em nome de Jesus. Amém? Você vê que a igreja de Jesus, quando ela é estabelecida, ela começa bem, né? A igreja primitiva. Mas ao longo do tempo, a igreja foi se desviando, se desviando. Hoje é essa tragédia que você vê aí. Deixa eu vir aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículos 7 e 8. Olha o que aconteceu com a igreja da Galácia. Como você tem que ter cuidado para isso não acontecer com você. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Olha, Paulo faz uma pergunta quase que aos gritos. Quem impediu vocês de continuarem obedecendo à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama.
Quer dizer, a igreja corria bem, a igreja vivia por fé, a igreja obedecia à verdade. Mas o que aconteceu naquele tempo? De repente, lobos vorazes se introduziram no meio do povo de Deus, começaram a persuadir o povo a não dar ouvidos à verdade. Não, não é bem assim como Paulo está dizendo. Paulo é muito radical. Quantos falam isso de mim? Não, o pastor Carlos é muito radical, o pastor Carlos é muito rígido. Mas eu não escrevi Bíblia nenhuma. Eu apenas tenho uma coragem de falar aquilo que está escrito. Eu não sou um pastor calça frouxa. Eu não sou um pastor Zé Mané, que fica com medo de falar a verdade, que quer fazer média com todo mundo. Eu não sou um fazedor de média, eu sou um proclamador da verdade. Amém? Os lobos vorazes começaram a persuadir o povo a não dar ouvidos à verdade. Paulo já tinha predito isso, né? Vamos relembrar? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha o que ele diz à igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quer dizer, a igreja ouviu o que era certo, a igreja passou a ser obediente à verdade, mas Paulo disse: olha, Deus já me inquietou, Deus já me revelou que depois da minha partida vai acontecer coisas terríveis no meio de vocês. Porque triste da igreja que não tem um pastor. Pastor com P maiúsculo. Vira uma zona. Como já tentaram comigo, meu irmão. Tem 20 anos que eu luto com isso. Se eu não fosse um pastor verdadeiramente vocacionado por Deus, essa igreja nem existia. Essa igreja já tinha se misturado com lei, com o diabo, com tudo. Não tinha disciplina, não tinha pureza, não tinha nada. Porque o que já tentaram fazer isso, eu digo: não, enquanto eu for vivo, não faz. Mas não faz. E é difícil, viu? Por isso que eu falo assim: eu sei que depois que eu sair daqui, os lobos vorazes vão penetrar. Dentre vocês mesmos vão se levantar homens falando coisas pervertidas. E aconteceu com a igreja, né? Apocalipse 3, volto lá. Por isso que eu não sou pastor de números. Outro dia, um irmão falou comigo e disse assim: pastor, aquele irmão é um irmão que vem sempre aqui à igreja, ele só vem domingo. Aí disse que ele disse assim: eu comprei um CD, ouvi o pastor Carlos falando, que tem gente que não leva a sério, que falta muito culto, que quem age assim não é convertido, né? Não gostei, não. Se eu disser para você que uma pessoa que vive em adultério provavelmente é o filho do diabo, isso lhe ofende? Hã? Sim ou não, pessoal? Mas se você tiver em adultério? Aí você já começa a se incomodar, né? Já começa a sentir a roupa apertada, né? Já começa a dar comichão no corpo. Não, mas é verdade. Aí disse que esse irmão disse assim: ainda estou sendo bonzinho hoje, estou tratando de irmão ainda. Mas eu fico pensando, por que essa igreja não está lotada? Ué. Quem falou que igreja é para estar lotada? Lotar a igreja, eu faço isso em 30 dias. Eu sei fazer. Se eu fizer o que eu fazia no passado, com aquele programinha Michuruco da Metropolitana,
em 30 dias eu deixo gente em pé aqui dentro. Irmãos, o que mostra se uma igreja é de Deus ou se não é de Deus, não é se tem muito ou se tem pouca gente. É se a igreja é fiel à proclamação da verdade. Isso é que prova que ela é de Deus. É pela proclamação da verdade. Amém? Bom, Apocalipse 3, versículo 3, né? Eu falei. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Guarda e arrepende-te. Guardar a palavra. Estar sempre vigilante. Você já reparou que essa é uma característica do nosso ministério? Toda pessoa nascida de novo, ela guarda a palavra, ela está sempre vigilante, ela está atenta. Ela percebe os movimentos estranhos dentro da igreja. Se alguém fala uma coisa diabólica, ela tem ouvidos que amplificam e captam. O cara que não é convertido nem percebe nada. Deixa para ele, está tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Guardar a palavra, está sempre vigilante. E 2 de João está bem aqui pertinho. 2 de João. Olha o que o Espírito Santo diz aqui. Versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Olha, se você quer guardar a palavra, quer ficar vigilante, tem que praticar isso aqui. Hoje, 99% do povo evangélico não pratica. Não, mas temos que ter amor pelo próximo. Eles estão errados, mas eles são de Deus. Eu não posso fazer isso com o irmão. O irmão chega aqui com sal grosso, com arruda. O outro chega aqui com cair pelo poder de Deus. Eu não posso fechar a porta e dizer que não recebo em casa. Não, somos diferentes, mas cremos no mesmo Jesus. Não, no mesmo Jesus não. O meu Jesus tem nada a ver com corrente, com sal grosso, com arruda, com nada dessas coisas. Mesmo Jesus, coisa nenhuma. Então, na verdade, o que a igreja de Sardes fez foi exatamente a mesma coisa que a igreja dos Gálatas fez. E que muitos continuam fazendo hoje. Eles tiveram uma atitude insensata. Uma insensatez sem tamanho. Mas Paulo fala isso em Gálatas? Fala. Gálatas 3, versículo 1 em diante. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? No texto original é, quem enfeitiçou vocês? Que insensatez é essa? Quem enfeitiçou vocês? Quero apenas saber isso de vocês. Recebestes o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Olha, irmãos, é uma insensatez sem tamanho a igreja ter começado fundamentada nas verdades da graça e depois passar a viver por obras da lei, passar a dar ouvidos a falsos ensinamentos. É uma insensatez. Por isso que o Senhor disse, arrepende-te, muda o teu comportamento, muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de agir, muda, volta ao começo. Continuando em Apocalipse, ele diz, se não vigiares,
Virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus está dizendo com essa palavra aqui, que a igreja dele, os verdadeiros filhos de Deus, tem que viver como se a vinda dele fosse para hoje. Viva a tua vida como se a vinda de Jesus fosse acontecer hoje de madrugada. Você acorda de manhã, viva a tua vida como se Jesus fosse voltar no dia de amanhã. Tremendo isso aqui, né? Quer dizer que nós devemos viver a nossa vida como se hoje fosse o último dia da nossa existência. Viver a vida como se amanhã você não estivesse mais aqui. Então isso é uma advertência para o perigo da pessoa não viver uma vida reta a cada dia da sua existência. Está aqui. Ó. É isso que ele está dizendo. Viva cada dia como se fosse o último. Como se fosse o último. Paulo também falou sobre essa necessidade quando ele escreve a primeira epístola à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 2. Ele disse assim: pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Você sabe o dia que o ladrão vai roubar a tua casa? Você sabe se hoje ao sair daqui alguém pode te assaltar ali na frente? Não. Aí o que é que você faz? Você anda prevenido como se fosse assaltado. Você não anda de bobeira. Você não sai daqui andando no meio da rua com o celular no ouvido falando. O cara está lá do lado, dá o bobão lá, é aquele mesmo que eu pego. Passa o celular para cá. Você toma todas as precauções, é ou não é? Irmãos, igreja, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos que viver sempre na iminência da volta de Jesus. Como se ele fosse voltar amanhã. Então viva a tua vida diariamente como se Jesus voltasse hoje. Como se ele fosse voltar em cada dia. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quer dizer que a Bíblia está sempre mostrando que há uma iminência da vinda de Jesus. Eu vejo a maioria dos crentes dizer assim: eu vou me preparar para a vinda de Jesus. A partir do mês que vem eu vou levar a sério minha vida espiritual. Já ouviu isso, irmão Geraldo? Não, eu vou ter que levar a sério, Jesus pode a qualquer hora voltar. Olha, próximo semestre, você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Próximo semestre, meu irmão, isso é um erro. Nós devemos estar preparados hoje. Hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã? Ou sabe? Ninguém sabe. Então era isso que Jesus estava dizendo na igreja de Sardes. Volte lá. Apocalipse 3:4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas. Olha como a igreja de Jesus não é uma igreja de multidões enlouquecidas, sabe? Hipnotizadas por falsos pastores. Não. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quem eram essas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, que não se deixaram macular pelo erro, que não se deixaram seduzir pelo engano,
que não se deixaram manchar pelo pecado. Era o remanescente fiel. Aqueles que estavam sempre vivendo uma vida de santidade, na expectativa de que Jesus pudesse voltar naquele dia. Aqueles que viviam vida reta, aqueles que se consagravam a Deus, aqueles que se dedicavam a fazer a obra de Deus com esmero, com dedicação, com zelo, sempre na expectativa de que Jesus vai voltar naquele dia. Você acha que uma pessoa que vive na expectativa de que Jesus vai voltar, chega um dia de culto, ela fica em casa? Ela quer que Jesus volte e pegue ela diante de uma televisão? De domingo, Jesus vai voltar domingo à noite. Aí o cara está lá assistindo o jogo. Como é que você acha que fica a parada? Senhor, Senhor! Nunca vos conheci. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Fica pensando que é só falar Senhor, Senhor, que é só vir a um culto, cantar um hino, fazer uma oração, cantar um louvor. Não, não é não. Deixa eu mostrar aqui em Efésios, capítulo 4, como é viver uma vida sem contaminar as vestiduras brancas. Gálatas capítulo 4. Eu falei Efésios? Efésios. Capítulo 4. Versículo 22. Vamos ler primeiro o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Primeira coisa, eu tenho que se despojar e tirar uma roupa suja. Se despoje. Tudo que fazia parte da minha vida passada, uma vida de erro, de pecado, o meu gênio mau, meu ímpeto violento, minha soberba, minha arrogância, se dispa disso. Não é Deus que vai tirar, não, é você que tem que tirar. Você que dizer, pô, estou errado. Isso não condiz com isso. Olha, eu fiz isso sozinho, gente. Eu lia a palavra, nunca li essas coisas. Quando eu lia, sabe, o Espírito Santo cobrava tanto que eu chorava. Eu dizia, pois a partir de hoje eu não vou ser mais assim. Fui me despojando. Versículo 24. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tem que haver mudança. Por isso eu não entendo. Olha, eu fico às vezes enlouquecido. Uma pessoa está dentro da igreja, está ouvindo a palavra 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ouve e não muda. Toda hora tem que chamar a atenção, toda hora tem que repreender. Às vezes repreende a pessoa no mesmo erro, no mesmo procedimento errado, na mesma maneira errada de proceder. Rapaz, não pode ser assim. Minha irmã não pode ser dessa maneira. Você de novo errando. Outra vez você cometendo o mesmo erro. E não muda. Como é que é possível? Como é possível? Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, as pessoas que vivem isso aqui hoje, são exatamente aquelas que Jesus está dizendo, não contaminar as suas vestiduras brancas. Aqui. Se despojaram do velho homem, se revestiram do novo homem, vida íntegra, vida reta, pessoas longânimas, pessoas benignas, pessoas que são perdoadoras, pessoas que convivem bem com todo mundo, não são pessoas iradas, não são pessoas iracundas, não são pessoas de má índole, não são pessoas antipáticas. Não contaminar as suas vestiduras brancas. Vocês andarão junto comigo. Colossenses 3,8. Tem mais aqui. Colossenses 3,8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Olha o que ele manda você tirar da tua vida de uma vez para sempre. Ira, indignação, maldade, maledicência,
linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Essas são as pessoas que estão vestidas de vestiduras brancas. Não mentem, não são maldosas, não são maledicentes, não usam linguagem obscenas, não são fofoqueiras. São pessoas que têm o caráter de Deus. Por isso que Jesus disse, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Andar de branco significa o quê? Vida de pureza, vida de santidade. Ele disse, são dignas. Tem dignidade, tem vida digna. Que coisa, hein? Tem que ter vida digna, irmãos. Isso é o que importa para Deus. Bom, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmão? Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas mesmo. Amém? Eita, o tempo já está correndo, né? Vamos voltar lá para ver se a gente termina bem rápido. Apocalipse 3. Versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha, irmãos, há uma dignidade na nossa vida, na vida dos filhos de Deus, que tem que ser conhecida. Não pode ficar oculta não, André. Há uma dignidade que tem que ficar bem patente no teu viver diário. Na tua família, no teu trabalho. Os teus vizinhos têm que ver essa dignidade. Os teus irmãos da igreja têm que ver essa dignidade. Versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem é o vencedor, hein? Não é a pessoa que se esforça para ser vencedor. Não, é a pessoa que vive de modo digno. É a pessoa que nasceu de novo. É a pessoa que tem o Espírito de Deus na sua vida. Esse é o vencedor. Glória a Deus. Não é que se esforça para vencer, não. Esse é o vencedor. Por isso que ele diz, estarão vestidos de vestiduras brancas. Toda pessoa nascida de novo, toda pessoa que tem o Espírito de Deus, ela vive uma vida em linha com a palavra, ela tem uma vida de santidade, ela expressa no seu viver diário o caráter de Deus. Amém? Amém. Teria tanta coisa ainda para falar, mas o tempo já se foi, né? Se foi o tempo, não dá mais, porque senão fica muito tarde. Só posso terminar dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia.